Olá, aqui é o professor Alan. Vamos dar sequência na resolução da prova da OBMEP nível 1. Paramos na questão de número 18, que diz o seguinte: Daniel tem apenas moedas de 50, 10 e 5 centavos. Ele possui 31 moedas ao todo. Além disso, sabe-se que pelo menos 16 moedas são de 50 ou 10 centavos, 16 moedas são de 50 ou 5 centavos, 16 moedas são de 10 ou 5 centavos. Qual é o maior valor que Daniel pode ter? Aqui, a sacada dessa questão é você interpretar esse conectivo lógico aqui, o ou. Então, mais uma vez, uma questão aqui de lógica. Mas envolve matemática também, né? Então, um pouquinho de lógica, um pouquinho de matemática. Vamos lá. O que são 16 moedas, 16 moedas de 50 ou de 10 centavos? O que o enunciado está tentando te dizer é que eu posso ter, por exemplo, 10 moedas de 50 centavos e 6 de 10 centavos. Porque aí isso configura 16 moedas ou de 50 ou de 10. Se isso daqui fosse um E, então se no lugar do ou a gente tivesse um E, 16 moedas de 50 e 10 centavos, aí seriam 32 moedas. Aí seria uma situação diferente. Eu teria 16 de 50 centavos e 16 de 10 centavos, mas não é isso que acontece. É ou. Então é 10 de 50, 6 de 10, pode ser 8 de 50, 8 de 10, então está distribuído aqui. Então eu vou montar uma estrutura aqui que eu acredito que vai facilitar. Então nós temos, continuando, temos 50 centavos, 10 centavos e 5 centavos. E o total de moedas é 31. Vou destacar isso aqui também. 31 moedas. Vamos lá. Se eu tenho 16 de 50 ou de 10, e o comando da questão, ele está pedindo o maior valor. A gente precisa distribuir essa quantidade de moedas pensando no maior valor possível. Então, se eu tenho 16 moedas, ou de 50 ou de 10, seria muito interessante se o Daniel tivesse 15 moedas de 50 centavos e uma de 10. A soma dá 16, bate com o que está escrito ali no primeiro item, maximizamos. Pelo menos 16 moedas são de 50 ou 5 centavos. Opa, se eu já tenho 15 aqui, eu poderia ter uma aqui, ó, de 5 centavos. Então, se eu tenho 15 de 50 e uma de 5, satisfaz o segundo item. Porém, pelo menos 16 moedas são de 10 ou 5 centavos. Então, a soma de moedas de 10 e de 5 tem que ser 16. Então, o que vai acontecer aqui? Bom, pelo menos 16, né? O total de moedas é 31. Então, essa configuração aqui não serve, porque eu só tenho duas. Então, o que a gente faz? Vamos tirar aqui esse 1 e vamos colocar 15 também. Ah, por que você não pôs o 15 aqui nos 5 centavos? Porque a gente quer o maior valor. Então, repara só. Ficou 15 de 50, 15 de 10 e uma de 5. Será que isso está satisfazendo o enunciado? Vamos analisar aqui mais uma vez. Pelo menos 15 são de 50 ou 10 centavos. Aqui eu tenho um total de 30. Bate, pelo menos 16. Então o mínimo é 16. Se eu tenho 30, então tá valendo. Pelo menos 16 moedas são de 50 ou 5 centavos. Eu tenho 15 de 50 e uma de 5. Pelo menos 16. Bateu. Pelo menos 16 moedas são de 10 ou 15 centavos. 5 centavos, perdão. 15 de 10, uma de 5, 16 moedas. Quanto que deu no total aqui? 31. 15 mais 15 mais 1. Deu as 31 moedas. Então essa é a configuração na qual a gente maximiza o valor
e satisfaz os 3 itens do enunciado. Então, acho que dá até para a gente marcar com uma observação aqui embaixo. Então, o mínimo de moedas é 16. Considerando o par, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, colocar assim, o par é 16. Então, se eu pegar o par 50 e 10 centavos, tá dando 30, o mínimo é 16, maravilha. Se eu pegar o par 50 e 5 centavos, o mínimo é 16, deu 16, é o mínimo. Se eu pegar o par 10 centavos e 5 centavos, o mínimo é 16, tá dando 16, então eu consegui satisfazer os 3 itens aqui. Sendo assim, qual é o comando da questão? Ele quer saber o maior valor. Então vamos calcular. Como que a gente vai calcular isso? Então eu vou ter 15 vezes 0,5, né? 15 vezes 0,5 mais 15 vezes 0,1 mais 15 vezes... Opa, perdão. 1 vez 0,05. Então vamos lá. Você multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então isso daqui é a mesma coisa que 15 sobre 2. Multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que dividir por 10. Então isso é 15 dividido por 10. E aqui vai ficar 0,05, sem alteração. Aqui vai dar 7,5. Aqui vai dar 1,5 e aqui mantém. Quanto que deu aqui? 7 com 8, 0,5 com 0,5 vai dar mais 1, então deu 9. Vou colocar um R o cifrão, né, como está nas alternativas. Então vai dar R$ 9,05. R$ 9,05. Meu gabarito aqui é letra D. Perfeito? Então, a grande sacada era o conectivo lógico OU. Então, 16 moedas, ou de 50 ou de 10. Então, o mínimo era 16 e você podia ter quantidades distintas ali. Perfeito? Se de repente você sentiu meio confuso aqui nessa questão, não tem problema, ela acaba confundindo um pouquinho mesmo. Volta o vídeo, tenta de novo, deixa um comentário aqui para mim se você achar que precisa de uma explicação a mais, não tem problema. Se você viu o vídeo até aqui, vou pedir para você deixar um like. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido e até a próxima.